A leitura hoje é de número 92. O título é Demonstração do Céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Está lá em João, no capítulo 6, no versículo 30. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de suas inspirações. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícia do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas pluralidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra virtudes que lhes são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinal do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever. Então fica aí a lição, né, para a nossa reflexão. Bem interessante. Que a gente possa agora aí analisar, né, essas palavras, essas aberturas, essa leitura edificante do livro Fonte Viva. Mais uma vez, queria dar boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo. Eu queria convidar a todos agora, convidar todos, né, para que possamos fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa, no aconchego do nosso lar, nos tranquilizar o coração e a mente, para que possamos estar receptivos ao estudo que receberemos aqui nesta noite. Que o Mestre Jesus, toda a espiritualidade amiga, nosso Pai Maior, possa intuir o nosso irmão Breno na sua apresentação de hoje, que ele consiga para nós transmitir para nós essas informações e que elas possam nos auxiliar na nossa caminhada diária. Pedimos também que o Mestre Jesus possa enviar os seus mensageiros a cada lar representado aqui nesta noite e que eles possam estar levando muita paz, muito amor, muita tranquilidade, muita harmonia
para que todos nós possamos ter um bom convívio com aqueles que nessa encarnação caminham lado a lado conosco. Pedimos também por todos os nossos irmãos que neste momento enfrentam dificuldades, que eles sejam amparados, atendidos, possam estar recebendo o lenitivo para trazer de volta a saúde do corpo físico e espiritual, que eles tenham a consciência de saber que nada nessa nossa vida é eterna, que tudo vai passar, e muitas das vezes há necessidade de enfrentarmos essas dificuldades para que possamos entender, aprender e tirar uma lição de todos esses infortúnios, né, que enfrentamos no nosso dia a dia. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, num leito hospitalar, que eles possam receber os médicos espirituais para que possam estar recebendo todo o amparo necessário neste momento. Os nossos irmãos em situações de rua, que eles recebam alimento do corpo físico neste momento e possam receber também o alimento espiritual. Por todos esses irmãos que trabalham nesta campanha auxiliando, todos eles, essa situação que enfrentam neste momento. Sendo assim, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, estamos aqui reunidos em nome do Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, para mais uma apresentação, divulgação da doutrina espírita. Pedimos assim, Pai, a vossa permissão, a permissão de toda a espiritualidade amiga, para iniciarmos mais uma live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Breno, daqui a pouquinho eu estou de volta com você, fica à vontade. Tá ótimo, muito obrigado, Valmir. Obrigado, Valmir, obrigado a todos vocês, e é um prazer, mais uma vez, participar desse projeto com o GAEP. É um projeto que tenta levar o Evangelho às casas das pessoas, reduzindo totalmente as distâncias que possam existir no plano material. Muitos não conseguimos, às vezes, durante a correria da semana, chegar até uma casa espírita para que nós possamos estudar o Evangelho, para que nós possamos estudar o Livro dos Espíritos. Então, é sempre um prazer quando nós podemos participar de um projeto que leva essa mensagem dentro da casa das pessoas. Hoje nós temos muita facilidade tecnológica de acessar tudo isso através do nosso aparelho de telefonia celular, através do nosso computador, através do nosso tablet, enfim. Meios não faltam de nós buscarmos o Evangelho. Ainda, muitas vezes, utilizamos esses meios para conteúdos de cunho duvidoso, de cunho que talvez não seja tão produtivo para nós enquanto espíritos imortais. Mas que bom que de vez em quando nós ainda damos uma passadinha aqui em canais como o do GAEP, para que a gente possa, de alguma forma, ter contato com o Evangelho de Jesus, que é sempre um grande refresco e é sempre uma nova motivação para que nós voltemos à estrada do Mestre Jesus, que é aquela única estrada que nos trará felicidade. Hoje, isso é muito mais uma realidade do que simplesmente um papo de religioso sem sentido, um papo abstrato que a gente não consegue entender muito bem. O Evangelho, a cada dia, vai deixando de ser um livro de palavras bonitas que somente serve para nos revigorar das lutas do dia a dia, para que ele seja para nós um manual de conduta. Está faltando muito isso para nós ainda, está faltando entender o Evangelho como um manual de conduta. Ele ainda é visto como uma obra de uso utópico, não é nem uso tópico como na medicina, é um uso utópico, ou seja, somente no mundo perfeito seria possível empreender as atitudes que Jesus nos ensinou. E hoje eu trouxe aqui para conversar com vocês, né, um tema que tem uma relação direta com essa nossa atitude perante o Evangelho, porque fala especificamente da nossa relação com Deus. Eu sugeri que hoje aqui os nossos queridos Valmir e Cleverson nos deixassem falar sobre a parte do Livro dos Espíritos que relata um pouco dessa nossa relação com Deus, né? E eu escolhi 6 perguntinhas aqui para discutir com vocês. Eu não vou ler as perguntas e respostas, não. Eu vou deixar isso para vocês fazerem, né? Eu sei que vocês devem já estar morrendo de curiosidade agora, já devem estar indo correr agora para a estante para pegar o Livro dos Espíritos, para abrir e acompanhar onde eu vou ditar aqui para vocês as perguntas, né? Mas vocês podem ler isso posteriormente, né? Porque a doutrina espírita pelo menos deveria ser, né? Ela foi feita para ser uma doutrina de fácil entendimento.
Por que isso? Porque se nós mesmos nos intitulamos o Evangelho Redivivo, a terceira revelação e etc. Se assim é, nós temos que fazer exatamente uma continuidade daquilo que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Jesus ensinava para artesãos, tecelãos, pescadores, ou seja, para as pessoas mais simples daquela sociedade onde ele transitava. E até mesmo Jesus agradecia muitas vezes ao Pai por não ter dado aquele conhecimento aos doutos e aos intelectuais. Ou seja, se assim a ideia é o ensinamento precisa ser simples, para ser de alcance fácil por todas as pessoas, mesmo aquelas que não dispõem de um nível de instrução formal elevado, né? A doutrina espírita também tem que ser assim. Por mais que nós tenhamos obras, né, que são ditas bastante rebuscadas, de vocabulário impossível de ser entendido, hoje nós temos a facilidade de termos essas ferramentas de vídeo e de palestras gravadas na internet para que isso tudo seja traduzido, né, do português para o português mais acessível, né? Mas, mesmo assim, quando nós falamos sobre Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, enfim, a base da doutrina espírita, nós estamos falando de um conhecimento bastante acessível. Alguns de vocês aí em casa já devem estar pensando, mas você está esquecendo da Gênese, é um livro muito científico, impossível de ser compreendido. Eu normalmente digo para as pessoas o seguinte, olha, talvez fosse, para muitos, há 160, 170 anos atrás. Mas não é 165 anos atrás, talvez, mas não é mais, porque a ciência da qual fala o livro A Gênese já é uma ciência que avançou muito, caminhou muitos passos depois do que foi formado pela Gênese. Mesmo que nós não tenhamos uma conexão muito forte com a ciência, nós conseguimos pelo menos abstrair o básico daquilo que é ensinado na Gênese. Mas ok, mesmo que nós não tenhamos um nível de educação formal, mesmo que não sejamos alfabetizados e etc., nós temos o recurso das palavras, né, através da internet, para que nós possamos alcançar o Evangelho de Jesus. Então, hoje, isso não pode mais ser um problema. A doutrina espírita precisa atingir todos os corações para que eles se sintam chamados realmente a reingressar nas estradas que vão levar à felicidade. E aí sim, voltando à nossa história de que hoje isso não pode mais ser um papo abstrato. Isso precisa ser uma conduta de vida. E aí, o nosso tema são as perguntas, né, onde eu comecei esse grande parênteses, né, são as perguntas de 963 a 968, 963 a 968, de O Livro dos Espíritos. Essas perguntas tratam da nossa relação com Deus e, como eu já expliquei, eu não vou ler as perguntas e respostas, mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa nossa relação com Deus. E aí, quando eu falo que eu queria conversar com vocês mesmo, eu estou sendo literal, tá? Eu adoraria que vocês que estão assistindo aí ao vivo, né, fizessem com que a live tenha um sentido, né? Porque live significa ao vivo. Qual é o sentido de algo ser transmitido ao vivo se você não participa, né? Você não interage aqui com a gente. Então, eu já falei aqui com o Valmir, com o Cleverson, que eles podem me interromper a qualquer hora se aparecer um comentário relevante aqui para a nossa conversa, que seja um comentário que possa nos disparar algum gatilho para conversarmos sobre alguma coisa, e eles podem entrar aqui na tela, podem dividir comigo sem problema nenhum, que a gente vai bater um papo muito bacana hoje aqui. Então, você que está assistindo aí, mande o seu comentário, não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar esse vídeo, para que a gente atinja o maior número de corações possíveis e a gente possa divulgar também um canal como o GEAB, que faz um trabalho de anunciação do Evangelho nos dias modernos, né? Então, a gente tem aí tantos canais com milhões e milhões de seguidores e, normalmente, os canais do bem, os canais do Evangelho de Jesus têm centenas e a gente fica brigando aí por seguidores, né, gente? Mas, enfim, é um planeta de provas e expiações. Quando a gente fala da nossa relação com Deus, eu me refiro a nós sermos seres infinitos, nós somos espíritos imortais. Entretanto, nós somos espíritos imortais ainda encarnados em um nível de provas e expiações que é logo acima do nível de planetas de mundos primitivos, né? Isso nos faz entender que nós ainda somos espíritos muito mais próximos da primitividade do que da celestialidade. Isso, claro,
já começa a fazer sentido para nós que nós ainda tenhamos tanta dificuldade em nos alinharmos em termos de atitudes ao Evangelho de Jesus. Porque se nós somos espíritos que estamos encarnados em planeta de provas e expiações, é porque nós ainda precisamos, aspas, sofrer as consequências dos nossos erros, que são as expiações, e sermos testados para saber se nós vamos ainda cometer os mesmos erros que cometemos no passado. Provas, né? Neste tipo de planeta, nessa categoria de mundos habitados, é ainda muito provável que nós caiamos em equívoco em relação a seguirmos as orientações do mestre designado para trazer a lei de Deus para esse planeta, né? Então é normal isso, infelizmente nós ainda temos uma atitude muito rude contra nós mesmos quando nós falamos em um erro. Muitas vezes nós nos sentimos culpados, nós atrasamos o nosso progresso, porque ao invés de tentar reparar o nosso equívoco, nós ficamos presos na culpa daquilo que nós fizemos no passado. Como diz Joana de Ângeles, a culpa paralisa, a culpa não serve para nos impulsionar para frente. E isso faz com que nós tenhamos dificuldades nessa nossa caminhada. Nossa relação com Deus ainda é baseada na educação religiosa que nós tivemos ao longo das nossas encarnações pregressas. Evidentemente que eu não vou entrar em detalhes aqui sobre vidas passadas, até porque eu não as tenho, não os tenho, não tenho esses detalhes da vida passada de cada um. Mas, como espíritos imortais, como espíritos de muitas e muitas reencarnações, e bem provavelmente a grande maioria delas no planeta Terra, nós vamos entender que nós talvez já tenhamos passado por encarnações no mundo oriental, onde a questão da reencarnação praticamente nunca foi uma dúvida, né? No mundo oriental, China, Índia, Japão, Coreia, e nessa área do planeta, desde os primórdios, né, desde o que nós conhecemos da história da habitação do planeta, as religiões ou as crenças que lá são difundidas, por exemplo, propagadas, são crenças que trabalham com a questão da reencarnação. Mas há uma probabilidade grande de nós estarmos já em algumas encarnações no mundo ocidental, tá? Isso normalmente acontece, né? O espírito, não, pelo que nos é informado pelos irmãos do plano imaterial, nós não somos levados a culturas tão diferentes assim daquelas que nós temos, né? As leituras nos indicam isso. Não há nenhuma certeza, não há nenhuma operação matemática que possa definir isso, mas a indicativa é de que os espíritos tenham realmente uma união por conta da cultura que eles professam, né? Então, nós provavelmente estamos encarnados aqui no mundo ocidental já há algum tempo. Se estivermos encarnados no mundo oriental, nos primórdios, talvez até nem estejamos com essas reminiscências tão presentes em nós, dado o tempo em que elas aconteceram. Ou seja, nós estamos nos reeducando para entender a reencarnação. Nós estamos nos, talvez, educando para entender a reencarnação. Então, durante esse processo aqui no Ocidente, nós fomos expostos durante muitas encarnações a crenças religiosas que falavam sobre uma única vida, sobre o céu ou o inferno, e até mesmo um purgatório possível após a perda do corpo físico, né? Também há em comum que se falava numa continuidade da vida, porém o modelo de continuidade que nos era apresentado era um modelo bem diferente do que é a reencarnação. Isso não significa que nós devamos entender esse ensinamento como uma crítica. Então, está vendo o que as religiões do passado e até algumas que estão presentes em nosso meio até hoje em dia fizeram conosco? Elas nos enganaram. Não, elas não nos enganaram. Elas simplesmente, interpretadas por homens como nós interpretamos o Espiritismo, essas crenças nos fizeram ver o mundo e a vida pós-morte do corpo físico da forma como esses seres a entendiam e da forma como a humanidade podia alcançar. Jesus foi muito textual, Jesus foi muito claro quando disse que ele poderia nos ter dito muitas outras coisas, mas nós não entenderíamos. Quando ele toca nesse ponto, ele quer dizer para nós exatamente isso, que a maturidade espiritual que nós temos não nos permite
avançar sobre determinados conhecimentos. Para que nós tenhamos isso de uma forma um pouco mais clara em nossa mente, é como se nós pegássemos uma criança de 8 anos e tentássemos ensinar a matemática que é ensinada a crianças já próximas de fazer o Enem, ou seja, aquelas que estão com 17, 18 anos de idade. Não se trata de uma falta de inteligência da criança de 8 anos não conseguir resolver os problemas matemáticos que lhes são propostos se estes problemas estão em um nível de uma criança de um adolescente de 17, 18 anos. Tá? Trata-se simplesmente de uma falta de maturidade, uma falta de cumprimento de etapas necessárias no aprendizado para que um conhecimento maior seja alcançado. Quando nós estamos em um planeta de provas e expiações, é exatamente isso que ocorre. Nós ainda não galgamos degraus espirituais suficientes para que nós entendamos a grandeza de Deus, entendamos a amplitude do universo e de nós mesmos. Então, é disso que nós sofremos, da nossa falta de amplitude, que não é, muitas vezes, como se diz, uma culpa nossa. A nossa culpa se resume ao ponto de que nós poderíamos, muitas vezes, caminhar mais rápido e não o fazemos por escolhas mal feitas. Mas temos que passar pelos processos de encarnação como espíritos inferiores, porque o somos. Isso não é vergonha, isso não é um desvio para ninguém. É simplesmente o que acontece no crescimento espiritual. As religiões do passado nos ensinavam, muitas vezes, no Ocidente, que nós éramos seres que teríamos uma única oportunidade de encarnação e nós teríamos que fazer o melhor possível para que, ao final desta oportunidade, nós fôssemos guiados ao céu. Caso isso não acontecesse, nós seríamos atirados a um inferno de onde jamais sairíamos. Da mesma forma que não sairíamos de um céu, ainda que tenhamos a teoria dos anjos decaídos. Ou seja, ascender do inferno ao céu era impossível, mas era possível descer, né, dos céus até planos inferiores. Tudo isso, repito, não foi uma tentativa de nos ludibriar, de nos enganar, de nos trair. Não, era aonde a compreensão humana alcançava. E, digo, isso até foi bom para nós, isso até talvez tenha nos evitado inúmeras encarnações de provas e expiações. Pelo medo que nós sentíamos da divindade, pelo temor do Pai de seus castigos e suas punições, muitas foram as vezes que nós não cometemos atos distantes do que é previsto pelo Evangelho, justamente porque nós tínhamos medo das consequências, nós tínhamos medo de sermos punidos, de sermos jogados ao inferno. Então, isso tem o seu lado bom também. Agora nós estamos chegando num momento em que nossa mente já começa a elaborar perguntas que este conhecimento não tem como responder. E isso é natural, gente. Isso é a ciência do mundo. A própria ciência do mundo material trabalha dessa forma. As perguntas são aquelas que movem o mundo, não são as respostas, né? E quando algumas questões são respondidas, outras já aparecem para nos impulsionar. Isso é o mecanismo chamado progresso. Então, é natural. É algo que realmente acontece e precisa acontecer. Então, as religiões nas quais nós encarnamos no passado e até mesmo, talvez, nesta jornada corpórea, nos fizeram um ótimo serviço de nos construir enquanto seres pensantes, religiosamente pensantes, para que nós pudéssemos ir criando elementos para termos a possibilidade de arguirmos mais profundamente essa relação com Deus e chegarmos ao Espiritismo, que, longe de ser uma doutrina melhor do que as outras, é apenas um caminho horizontal que nos leva a respostas, que passa por ruas que nós sempre quisemos passar e não conseguimos, né? Então, só para a gente entender, quando nós falamos que o Espiritismo responde perguntas que não eram respondidas pelas demais religiões, não deve ser isso encarado e nem dito de uma forma que possa ser entendido como colocação do Espiritismo numa postura e uma posição superior às demais religiões, até porque não é assim que funciona. O nosso, isso eu costumo dizer que é até um pouco de falta mesmo de estudo da doutrina espírita, porque o nosso próprio mestre, Allan Kardec, escreveu no seu livro Viagem Espírita de 1862 que o Espiritismo não era uma religião que deveria ser tratada como algo exclusivista. Ou seja, não era para ser uma religião única e exclusivamente.
era para ser um conhecimento, e daí vem a questão filosófica e científica, também atrelada à questão religiosa, atreladas, né, à questão religiosa, era para ser um conhecimento que iria complementar as crenças e os rituais trazidos por cada religião. Ele nos dizia que todos os seres humanos deveriam conhecer o que é o mecanismo da reencarnação e o mecanismo da vida no plano espiritual, porque este conhecimento seria e será importante para todos os seres criados por Deus, independentemente das escolhas religiosas que eles façam ou tenham feito durante suas vidas, né? Então, nós, pelo nosso próprio orgulho, pelo nosso próprio egoísmo, nós acabamos trazendo também o espiritismo para um ponto meio que excludente, né? Então, você é espírita, você não pode ter outra religião. Nós trouxemos o espiritismo para esse patamar, que não é verdadeiramente onde Kardec sempre o quis colocar, basta que nós leiamos o que Kardec escreveu. Então, a nossa relação com Deus pode sim ser ajustada, e para isso não é necessário que ninguém abandone a sua religião, a sua crença, os seus rituais, as suas práticas. É simplesmente a questão de entender como nós nos relacionamos com Deus. E aí entram, melhor dizendo, dois pontos que são discutidos exaustivamente na parte número 4 de O Livro dos Espíritos, que são as penas e gozos futuros, né? Nós sempre, como já foi dito aqui, trabalhamos com essa ideia de nós sermos pessoas boazinhas para termos recompensa, ou seja, o céu. Se fôssemos pessoas más, nós teríamos as punições, ou seja, o inferno. Então, nós sempre vivemos diante dessa relação, né, de opostos, né? Ou o prêmio ou o castigo. E isso muito nos amedronta ainda, porque nós, como já foi dito, temos consciência, ainda que seja muito embotada, mas nós temos uma consciência da nossa inferioridade. E até por isso, nós lançamos mão de um orgulho exacerbado para nos afirmar, para nós conseguirmos uma identidade no meio em que nós transitamos, no planeta em que nós transitamos. Então, todo esse orgulho, todo esse egoísmo que nós lançamos mão, faz parte de um processo de conquista de identidade própria. Não à toa que os grandes vultos da humanidade, aqueles que são conhecidos pela sua elevação moral, pela sua proximidade das ações previstas por Deus, são espíritos que normalmente são de extrema humildade. Eles são de extremo altruísmo, o oposto de egoísmo, né? Porque nós vamos conquistando uma proximidade com Deus tamanha, quando nós chegamos próximos daquilo que o Evangelho nos prevê, que nós vamos tendo uma segurança muito grande sobre quem nós somos, e isso faz com que nós não precisemos nos exalçar. Nós não precisemos fazer propaganda de nós mesmos e daquilo que nós fazemos. Então, isso é um processo longo de conquista, mas ainda nós temos poucos desse movimento no planeta, né? E é por isso que talvez esse projeto de renovação do planeta para um mundo de regeneração ainda leve um bom tempo, até que muitos de nós, mais de 50% da população terrena, decida que é hora de mudar, decida que é hora realmente de fazermos movimentos na direção de sermos mais humildes e entendermos que as nossas obras vão falar muito mais do que as nossas palavras, né? Nós, enquanto espíritos em planeta de provas e expiações, temos na mente, ainda que de uma forma embotada, repito, a certeza de que nós não somos grande coisa. E aí, por isso, lançamos mão do orgulho, do egoísmo, etc. Assim sendo, quando nos é dada a oportunidade de conhecer quem nós somos e de saber que nós somos responsáveis pelas nossas decisões e estas decisões constroem o nosso futuro, o que poderia ser um grito de liberdade se transforma em um grito de pavor. Por quê? Agora eu passaria a não ter mais a preocupação em esperar que um Deus acordasse de bom humor ou de mau humor para determinar como será o meu dia. Esse Deus não seria um Deus que teria privilégios para pessoas. Hoje ele está a meu favor, amanhã ele não está. Então, esse Deus não seria esse ser parcial. Esse Deus, para nós, seria o Deus justo, soberanamente bom e etc. Mas, como o meu conhecimento sobre Deus ainda é muito pequeno,
Eu acho o seguinte, eu acho que ele está ali só esperando o meu primeiro escorregão para que ele possa me punir. Né? Então, a gente viveu e vive, talvez, ainda muito fortemente influenciado pela questão do temor. Isso sempre foi falado, né? Eu, pelo menos, fui educado em uma outra religião, né? E sempre me foi dito isso, porque nós devemos temer a Deus, nós devemos ter medo de Deus, né? Então, quando eu ouvia isso, né, eu pensava, é melhor não fazer bobagem, né? E isso me ajudou muito. Por isso que eu digo, não foi um engano que cometeram, não foi um engodo que propuseram para nós, né? Foi uma coisa que nos salvou de inúmeras atitudes que hoje poderiam estar nos gerando expiação para séculos, né? Então, o ter medo de Deus realmente representa algo importante para aquele espírito que ainda não se definiu por tomar o caminho do Evangelho. Mas, para aquele espírito que decidiu tomar o caminho do Evangelho, é muito importante uma redefinição da relação com Deus, na minha visão. Eu estou propondo isso, né? Eu sempre falo para as pessoas que assistem essas lives, que participam das reuniões públicas em centros espíritas das quais eu sou condutor, eu sempre falo o seguinte: olha, gente, eu não tenho a mínima pretensão de vir aqui para trazer respostas para vocês. A minha ideia é trazer propostas de raciocínio para que todos nós reflitamos e cheguemos às nossas conclusões, né? Então, a minha proposta de hoje é entendermos que a nossa relação com Deus pode mudar para melhor. E isso passa pela questão de nós entendermos que não é Deus o responsável pela construção do nosso futuro. Somos nós. E aí vejamos como é difícil isso, né? Muita gente fala para mim assim, mas você vê como está difícil a situação do espiritismo, né? No Brasil nós somos atualmente cerca de 3% da população e não tem crescido muito o número de espíritas, né? E eu digo para as pessoas, olha, dificilmente isso vai crescer assim exponencialmente. Não por questões de divulgação, não por questões da nossa propaganda, não por questões da mensagem que... Talvez, da mensagem que nós levamos às pessoas, mas aí eu queria explicar isso bem. Eu acho que não é muito tranquilo, gente, a gente deixar de ouvir que Deus proverá, eu vou deixar tudo na mão de Deus, larga na mão de Deus e está tudo bem, né? Deus me abençoa, Deus me castiga, e entender que nós somos os protagonistas da nossa vida. Através das nossas atitudes, nós construímos o nosso protagonismo, nós construímos o nosso futuro, né? Então, claro que ter na mão essa possibilidade, quando uma doutrina diz para você o seguinte, olha, é você o responsável pelo seu futuro. Se você quer ter um futuro melhor, faça melhor no presente, isso poderia sim ser libertador. É só eu me alinhar à mensagem do Evangelho no presente que eu terei um futuro feliz. E o meu presente já começará a ser feliz porque eu estarei em linha com o Criador. E vibracionalmente falando, isso é inevitável. Eu estou recebendo necessariamente as vibrações de Deus, de mais alto, as vibrações de evolução. Então, elas me tornam uma pessoa mais forte espiritualmente, elas me fazem bem fisicamente, porque elas se impregnam nas células do meu perispírito e são transmitidas automaticamente para o meu corpo físico, nessas vibrações. Então, isso seria maravilhoso, mas quando eu lembro que eu sou um espírito ainda cheio de vícios, cheio de mazelas, cheio de defeitos, cheio de maus impulsos, eu me preocupo com o meu futuro, porque eu sei que eu sou o construtor desse futuro e com essas ações ainda muito próximas da inferioridade, certamente eu me causarei problemas. E quem está preparado para entender que é o próprio causador dos seus problemas? Não é muito mais fácil transmitir isso para um terceiro? Não é muito mais fácil acontecer alguma coisa ruim? Mas é uma influência do diabo na minha vida, o diabo não quer me deixar. Mas eu vejo isso muito, gente, em entrevistas de pessoas das mais diversas segmentações da sociedade, né? Por exemplo, eu vejo pessoas dizendo quando fazem alguma coisa que tem um bom resultado, eu vejo as pessoas dizendo, por exemplo, no esporte, pessoas dizendo, porque hoje Deus me abençoou e eu pude fazer uma boa partida, né? E eu fico pensando, nossa, coitado do time que perdeu, né? Porque Deus não abençoou nenhum daqueles outros atletas que estavam participando do outro time, que eles perderam, né? Então, Deus não abençoou aquelas pessoas, né? Gente, eu entendo que a gratidão seja um sentimento absolutamente necessário. O louvor a Deus é um sentimento absolutamente necessário.
Mas é, talvez, imperioso que nós comecemos a estabelecer um limite claro entre esse louvor e a transferência de responsabilidade. Porque nós, se não treinarmos com afinco, se não formos pontuais aos nossos compromissos, a nossa vida, nós não conseguiremos ter boa performance, seja no esporte, seja em qualquer outro segmento da sua profissão. Né? Então, é muito importante que nós entendamos que Deus nos dá a oportunidade de nos desenvolver. Então, Deus deu ao atleta seu corpo físico, a saúde, a possibilidade, a oportunidade de encontrar uma equipe, de fazer um bom teste, né? De ser visto e de ganhar oportunidades de pessoas que estão ali coordenando aquele processo. Mas daí para frente é com a gente. Daí para frente é com o atleta, ele tem que se dedicar, ele tem que treinar, ele tem que ser realmente a pessoa que tem a cabeça focada na sua carreira. Né? Se eu posso, na minha profissão, eu posso dar uma aula, por exemplo, para uma pessoa, que a pessoa sai dizendo, nossa, essa aula foi maravilhosa. Difícil, né? Mas tudo bem, vamos lá, aconteça um milagre, a pessoa sai, nossa, eu tive uma aula maravilhosa com ele. E aí se alguém me pergunta, Breno, o que você acha que foi o segredo dessa aula para você ter dado a mesma tão bem? Eu vou dizer o quê? Foi Deus que me abençoou e eu dei essa aula de uma forma muito boa. Gente, Deus me abençoou com a oportunidade de estudar, com a oportunidade de conquistar a minha profissão, com a oportunidade de ter aquele cliente diante de mim. Mas ali, no momento, quem tem que fazer sou eu. Obviamente, os espíritos superiores estão vendo o meu esforço, estão, em nome de Deus, me intuindo para as melhores coisas, mas eu preciso estar receptivo, eu preciso fazer com que aquilo aconteça. Se eu não estudar a parte que eu tenho que estudar para dar aquela aula, pode vir uma pleiade de espíritos, né? Ainda mais no meu caso, que não sou médium ostensivo, pode vir uma pleiade buzinar no meu ouvido, porque eu não vou ter um conhecimento inerente para que eles possam pescar isso dentro de mim e me fazer traduzir em palavras para aquela pessoa que está me assistindo, né? Naquela aula. Né? Perdão. Então, é importante que nós saibamos o limite da ação de Deus. Mas e quando acontece alguma coisa ruim, é Deus que está nos castigando, é Deus que está nos punindo. Eu costumo dizer, gente, as perguntas lá de 963 a 968 do Livro dos Espíritos, sobre as quais nós estamos tentando discutir aqui, nos falam sobre isso de uma forma muito clara. Deus não precisa se ocupar das mínimas atitudes de cada um da sua criação. Imagina se na Terra, no planeta Terra, são 7 bilhões de espíritos encarnados, né? E a literatura espírita fala que no mundo espiritual essa população pode triplicar ou até quadruplicar. Nós estaríamos falando acerca de 28 bilhões, mais os 7 encarnados, seriam 35 a 40 bilhões de espíritos vinculados à atmosfera do planeta Terra. Né? Então, vejamos, se nós temos aqui, só no planeta Terra, essa quantidade de espíritos vinculados a ele, 40 bilhões, você imagina se Deus tivesse que se ocupar de cada um deles, né? A cada dia e a cada minuto em que eles tivessem que agir de alguma forma. Né? Seria complicado, né, gente? Seria problemático isso, porque, mas Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Ele é tudo isso. Justamente por isso que ele genialmente criou um mecanismo para facilitar o seu próprio trabalho. Que é o mecanismo das leis divinas. Então, Deus não precisa estar fiscalizando cada atitude, porque ele plantou a lei na nossa consciência. E ao plantar a lei na nossa consciência, ele nos deu de presente o cargo de juiz de nós mesmos. Juízes de nós mesmos. Né? Então, aquela história de que nós vamos desencarnar, nós vamos para um tribunal onde vai ser batido um martelo para dizer se nós vamos para o inferno ou para o céu, tudo isso é reflexo da imperfeição que nós temos de entender a realidade do mundo espiritual, e nós acabamos traduzindo o que acontece no plano espiritual para um código que nós conheçamos. Né? Então, esse código que nós conhecemos é esse código do tribunal, juiz, pessoas de toga, outros ali sentados como jurados, nos proferindo uma sentença, né? Uma opinião, né? Dando a sua opinião, dando o seu voto, e depois o juiz promovendo
ou proferindo um veredito, uma sentença, né? Essa é a forma como nós entendemos o processo. Mas isso, na verdade, ocorre entre nós e nós mesmos. Quando nós chegamos ao plano espiritual despojados do corpo físico, é a consciência que passa a atuar, né? Não em todos os casos. Há espíritos, e nós vamos ver isso nas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, e todos esses repórteres do plano espiritual, que vão nos contar de espíritos que desencarnam e continuam na prática do mal, porque ainda não chegou o seu momento de abertura de consciência. Eles ainda não dão espaço para que a própria consciência se liberte, porque ainda não tem essa maturidade, talvez não tenham sofrido o necessário para que isso aconteça. Mas, Breno, então é necessário sofrer para que nós tenhamos evolução? Não. A lei de dor é a lei do homem. A lei de Deus é única e exclusivamente a lei do amor. Então, ele coloca para nós as leis, da mesma forma que existe aqui no plano material. Se alguém entrar aqui agora, interromper essa live, né? Se alguma autoridade policial entrar aqui agora e interromper essa live dizendo você está preso por roubo, eu confesso a vocês, eu vou ter a absoluta convicção de que é um engano. Estão pegando a pessoa errada. Eu vou ter que contratar um advogado ou a defensoria pública para que eu possa me defender dessas acusações e provar que realmente o que está sendo dito não pertence à minha gama de atitudes, não foi cometido por mim. Mas consciência, em termos de consciência, eu estarei bastante tranquilo, porque eu vou ter a certeza de que houve um equívoco, né? Então, a minha consciência me dá a minha posição no mundo. Agora, se eu estou caminhando pelas ruas, né, e eu tenho umas certas dificuldades de impaciência, de mazelas dentro de mim mesmo, e alguém grita, por exemplo, impaciente, talvez eu vá olhar e falar, opa, será que me descobriram aqui? Egoísta! E é comigo? Talvez, porque a minha consciência sabe que este adjetivo pode estar sendo usado e aplicado para o meu padrão de condutas, porque eu sou um ser em um planeta de provas e expiações, né? A consciência vai dizer, e até por isso, muitas vezes, que nós nos irritamos. Quando nós nos irritamos, quando nós queremos revidar uma agressão, é porque aquela agressão nos machucou. E se nos machucou, é porque nós não estamos tão seguros assim de que a pessoa esteja errada, né? Daí, uma busca por equilíbrio, começar pelo conhecimento de si mesmo. E quando eu sei que eu tenho mazelas, quando a pessoa me aponta essas mazelas, eu, ao invés de ficar revoltado porque ela está me expondo perante os meus irmãos, eu vou fazer o máximo esforço para me corrigir e nunca mais ter que passar por essa situação difícil. Não é uma coisa que nós vamos sair daqui hoje, dessa live, fazendo a partir de amanhã, né? Não é. Mas é uma coisa que a gente precisa exercitar, a gente precisa treinar e não pode deixar para a próxima encarnação, porque nos está sendo dada a oportunidade nesta. E aí entra aquela discussão, mas Deus, será que Deus vai me castigar no plano espiritual por eu ser assim? A lei de Deus diz que nós seremos julgados pela nossa consciência, pelo esforço que nós fizermos para nos melhorarmos. Ninguém está cobrando de nós uma conquista em uma única encarnação. Agora a doutrina espírita nos explica isso, que o céu, o inferno nada mais são do que estados de consciência mais leves ou mais pesados quando nós desencarnamos e quando nós temos a consciência daquilo que nós fazemos ou fizemos durante o tempo em que estivemos no corpo físico. Só dar uma olhadinha na hora aqui para eu não me perder. Nossa, esses relógios de live são obsidiados, gente. Eu comecei a falar faz 5 minutos, já passaram 45. Eu não falei nem metade do que eu queria falar, mas tudo bem. Eu vou terminar daqui a pouquinho, daqui a 10, 15 minutinhos eu encerro. Aí depois vocês vão ler, eu tenho certeza que vocês vão ler o Livro dos Espíritos, né, nas perguntas 963 a 968, para ver se o que eu estou falando aqui faz sentido. E aí vocês podem depois mesmo, né, isso aqui fica gravado lá no canal do GAEP, vocês podem entrar lá e falar assim, só falou besteira, o Livro dos Espíritos não tem nada a ver com isso aí do que a gente está falando e tal, nada a ver, né? E você que está assistindo aí agora, já fez o seu comentário? Já clicou no like aí, cara? Já fez a inscrição no canal? Você já fez todo aí o procedimento para compartilhar, né? Já fez tudo isso aí, né? Dá uma força para o canal, gente. Vamos multiplicar o evangelho aí, tá? E aí, até se eu, de novo, eu reforço a mensagem aí para o Valmir, para o Cleverson, se eles quiserem entrar aí com alguma pergunta, já estão encaminhando aqui para o final. Fiquem à vontade, divida a tela aqui comigo e vamos junto, né? Então, já me encaminhando para o final dessa discussão, o que eu trago aqui hoje é a necessidade dessa
desse redesenho, dessa repaginação da nossa relação com Deus. Nós fomos educados meio que numa situação estranha de, bom, eu sou filho do pecado original, eu sou o pecado original, né? E isso sempre gera uma dúvida, mas peraí, eu sou filho do pecado original, qual é a explicação para isso? Né? E aí a explicação que nos dão é a seguinte, porque Eva, nossa matriarca, né, a primeira de todas, né, Eva comeu a maçã no paraíso. E aí eu fico curioso, então ela comeu a maçã numa época que eu talvez nem imaginasse ter espírito ainda, talvez fosse, não sei. Ela comeu a maçã e eu sou filho do pecado original. Né? E depois dizem o seguinte, mas nada, não se preocupa. Jesus morreu na cruz para redimir os seus pecados. Então nós fomos educados dessa forma, a entender que nós entramos no pecado porque Eva comeu a maçã e saímos do pecado porque Jesus morreu na cruz. Nós não fizemos nada nessa história. Nós somos passageiros de uma história que dizem ser nossa. Agora, a doutrina espírita está tentando trazer isso para as nossas mãos. É importante que a gente pegue isso. É muito importante que a gente pegue isso, porque enquanto nós somos levados como passageiros, nós vamos para onde o motorista quer. Mas agora nós estamos sendo esclarecidos sobre a necessidade de nós determinarmos o nosso rumo. Nós escolhermos os nossos caminhos. Isso é fundamental. Ainda que nós sejamos espíritos que tenhamos medo de executar tais escolhas do nosso próprio caminho, porque somos e sabemos que somos espíritos inferiorizados ainda, é muito importante que a gente tome as rédeas disso. Porque, de novo, nós não vamos ser culpados pelos erros que nós causarmos ou cometermos se nós não os fizermos de forma deliberada, no sentido de prejudicar um irmão. Nós vamos errar porque é parte de um aprendizado. Porque a tentativa é parte do processo de construção de conhecimento. E essa tentativa sempre poderá resultar em um erro. No nosso orgulho e na nossa falta ainda de uma identidade clara, por falta de alinhamento com a lei divina, nós não aceitamos. Quando erramos, nós levamos para o pessoal. Não, eu. E as pessoas acusam a pessoa, elas não se focam no equívoco. Vamos corrigir o erro, elas não, vamos condenar a pessoa. Espíritos inferiores fazem isso. É normal. Então, vamos errar. Mas vamos errar tentando acertar, tentando buscar o melhor para nós, e nós não seremos cobrados pela nossa consciência, que é a única que nos cobra. Lembre-se disso. Não é Deus que vai estar lá para decidir com São Pedro se nós vamos entrar no céu ou se vamos ser atirados para o inferno. Não é um tribunal montado lá para saber se nós vamos ser condenados ou absolvidos. Não é um sono eterno até que venha o julgamento final e tal. É a vida, na sua continuidade plena. E nessa continuidade plena, o que vai pesar são as nossas obras, aquilo que for claro em nossa consciência sobre o que nós fizemos. Se nós tivermos claro em nossa consciência de que nós fizemos sempre o melhor, ainda que tenhamos cometido erros, se esses erros servirem como aprendizado para futuras experiências, nós não deveremos ter qualquer tipo de preocupação em estarei num estado deplorável no plano espiritual porque cometi muitos erros. Se nós erramos deliberadamente, se nós queremos realmente fazer mal ao próximo, teremos problemas. Não com Deus, não com Jesus, não com os espíritos superiores, não com os governadores das colônias espirituais, não. Teremos problemas com a nossa própria consciência, conosco, né, diretamente. Então, é muito importante que nós redefinamos essa relação com Deus. Que nós não coloquemos todas as possibilidades de futuro nas mãos de Deus. Só para terminar, alguns de vocês devem estar pensando assim, mas então você está negando aquilo que está escrito nas perguntas de 258 a 273 de O Livro dos Espíritos, naquelas questões que falam sobre a escolha das provas. E eu sugiro que leiamos a 258 a 259, onde será dito que a escolha das provas é feita por gênero, não por especificidade. Não é traçado um roteiro específico para que no dia 1 de novembro de 2025 você esteja passando, 2024, desculpa, estou à frente do meu tempo, né? Nem sei se hoje é 21, é 21.
Para que no dia 21 de novembro de 2024 você esteja passando pela dificuldade X ou Y. Não. É projetado que você passe por aquela dificuldade durante a sua encarnação, um gênero daquela dificuldade, uma variação daquele gênero, para que você aprenda alguma coisa que seja importante. Mas, quando nós passamos por dificuldades, é sempre com o objetivo de aprendizado, é sempre com o objetivo de correção, é sempre com o objetivo de que nós atentemos para coisas que, pelo amor, nós não conseguimos. Então, a dor está vindo nos ensinar. Que nós aprendamos e nós vamos nos livrar da dor. Tá? Mas pode ser uma situação que você não entende o que está acontecendo aqui. Nossa, uma pessoa muito próxima está com uma situação terminal de doença. Terminal para nós, na visão de espírito de uma encarnação só. E aí, e claro, virão uma série de questões que a gente vai discutir em outros momentos aqui nessas lives, e a proximidade, a presença de espíritos encarnados, outros colegas vão discutir e eu posso um dia falar com vocês sobre isso também. Mas é importante a gente ter essa ideia e essa fé na continuidade. E que nós somos construtores dessa continuidade. Porque, caso contrário, nós estaremos sempre entregando nas mãos de Deus. Ok, isso não é ruim. Mas a pergunta que precisa ser feita antes de entregarmos na mão de Deus é: nós já fizemos tudo o que foi possível e necessário para que nós pudéssemos achar a solução para esse problema que nós estamos vivendo? Se a resposta para essa pergunta é sim, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, entreguemos na mão de Deus. E aí realmente é aquela questão do aprendizado. Ele está fazendo dessa forma para que nós entendamos algum aprendizado. Se não é o caso, se eu posso dizer para mim mesmo assim, olha, eu não fiz ainda tudo que era possível, né? Eu preciso fazer. Aí, para que eu possa entregar nas mãos de Deus, né? Porque nós temos uma participação decisiva na nossa vida, e é essa relação com Deus que a gente precisa mudar. Deus não está a todo momento querendo que nós soframos, que nós sejamos punidos. Pelo contrário, Deus nos criou para sermos felizes. Mas também lá, até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, está dito que a felicidade não é deste mundo. Mas leiam as letrinhas do subtítulo, né? Porque lá nesse mesmo subtítulo está escrito que, com a prática do Evangelho, com respeito às leis divinas, já se pode vislumbrar a felicidade neste mundo. Né? Então, é interessante a gente estudar. Né? Eu gosto muito de recomendar às pessoas que estudem, e aí, independentemente do seu grau de educação formal, tá? Mas eu gosto muito que as pessoas estudem estudos, que leiam livros, que sempre façam estudo, porque a gente descobre essas nuances que estão perdidas, né, nas falas genéricas de espíritos imperfeitos como nós, né, e que fazem com que muitas vezes haja um entendimento distorcido de uma doutrina que veio justamente para organizar essa nossa relação com Deus. Né? E que a gente possa, desses ensinamentos, extrair o que é melhor para nós, para que nós possamos ter uma harmonia melhor com o meio em que nós vivemos. É fatal. Se nós nos harmonizamos, com a lei de Deus, nós passamos a viver melhor. Nós passamos a viver mais felizes. Nós passamos a viver de uma forma em que nós nos sentimos com uma sensação de completude, uma sensação de, poxa, eu estou fazendo a minha parte. Talvez não seja suficiente para mudar o mundo, mas vai mudar o mundo ao nosso redor. Vai mudar o nosso mundo. E a mudança do nosso mundo interior é fundamental para que esse planeta chegue ao processo de regeneração. Por quê? Estatisticamente falando, né, o planeta está pronto para um nível acima quando mais de 50% dos seus habitantes estão já aptos a vibrar neste novo nível. Então, se a gente muda, a gente é mais umzinho nessa conta. Então, a gente está mudando o mundo, sim. Né? Eu teria muito mais para falar com vocês, mas eu queria deixar aqui, convidar meus queridos dirigentes aqui, o Valmir, o Cleverson, o Valmir, para entrarem aqui comigo e comentarem sobre isso. Alguma pergunta que possa ter aparecido aí. Caso não tenha nenhuma, vocês podem entrar aqui e falar comigo, aí a gente vai para a prece final para a gente fazer o encerramento dessa nossa live de hoje. Ô, Valmir. Então, Breno, pergunta não teve não, mas acompanhando aqui o raciocínio das perguntas, eu mesmo fiz algumas anotações aqui. Ótimo. E nessa última fala aqui, eu até anotei aqui que não podemos responsabilizar a Deus por nossos erros. Né? A gente tem essa mania, né?
A gente toma decisões erradas, né? E quando as consequências chegam, a gente tenta achar que Deus está nos punindo, e não é dessa forma, né? É. Mas a gente foi educado milenarmente a entender dessa forma. Agora a gente tem que começar a sair disso. É um processo muito longo também. Isso mesmo. É igual você falou, né? O conhecimento nos leva, né, a seguir o nosso próprio caminho, né? A tomar a rédea, né, das nossas decisões, né, das nossas escolhas. Outra coisa também, que aquilo, tudo de bom ou ruim em nossas vidas são fruto das nossas escolhas ou do nosso descumprimento das leis de Deus. Está na nossa consciência, né? Temos o livre-arbítrio, aí vai estar determinado nas nossas escolhas. É igual aqui nas perguntas, né? Deus vai estar sempre, né, nos guiando, nos acompanhando. Através das suas leis. Através das suas leis. Ele já fez as leis. As leis são a nossa diretriz. Agora, as decisões, as escolhas vão ser de cada um de nós, né? Livre-arbítrio, é isso que a doutrina espírita fala. Ela preconiza isso como um dos principais pilares da nossa existência, né? O livre-arbítrio. Você acabou de falar que em determinado período nós passaremos por alguma dificuldade. Vai caber a nós adiantar ou, né, retardar elas, depende das nossas atitudes. Sempre. Sempre. Sim. Da minha parte foi isso. Bacana. Esse comentário aí não teve nenhuma perguntinha, não. Então, vocês aí que estão em casa, dedos preguiçosos, apertem pelo menos o like, compartilhem esse vídeo, mostrem que vocês estão também sendo divulgadores, apóstolos do Evangelho, através de um clique. Perfeito. Caso deseje, passamos à prece final. Fica à vontade, Breno. Então, para encerrar hoje, gente, eu convido a todos vocês que estão aqui assistindo conosco agora, a live aqui do GEAP, e aqueles que assistirão, né, posteriormente, qualquer que seja o momento que você esteja assistindo isso, durante a madrugada, numa hora de insônia, numa hora de preocupação intensa, que de alguma forma isso possa acalentar o seu coração, mas que a gente possa dedicar esse momento a orar, porque é a nossa conexão com Deus. E aí a gente vai sentindo essas vibrações e aí os pensamentos vão se clareando muitas vezes, né? Querido Deus, nosso Pai, Mestre amigo Jesus de todas as horas, aqui mais uma vez estamos diante das Tuas palavras, que ecoam em nossa mente há pelo menos 2000 anos, se não contarmos as nossas encarnações pregressas a Jesus, quando a moral, a lei divina sempre esteve ao nosso lado, divulgada por tantos outros grandes nomes que encarnaram na Terra. Nesse momento nós possamos entender que a nossa relação com Deus será completa quando nós quisermos fazer a nossa parte. Quando nós entendemos que Deus nos dá competência, nos dá instrumentos para que nós realizemos por nós mesmos as nossas decisões. E que essas decisões sejam sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, voltadas para aquilo que a lei divina prevê, porque assim conseguiremos alcançar a tranquilidade de consciência que nos levará a patamares melhores no plano maior. E saibamos que depende de nós, muito mais do que do próprio Deus, que já nos fez as leis, que já nos fez todo um arcabouço para que nós pudéssemos caminhar com a direção já definida, a bússola do Evangelho. Querido Mestre Jesus, ampare e abençoa todos nós nos nossos intentos de melhoria, ampara-nos nas nossas dores, aplaca os nossos sofrimentos, e faça, Senhor, que olhemos para o Evangelho como a luz que clareia os nossos caminhos nos dando soluções, nos dando coragem para implementar as soluções que parecem tão difíceis em um mundo conturbado como esse que nós vivemos, mas que são as únicas possíveis para nos salvar. A salvação está em nossas mãos, que nós cooperemos para isso, e assim damos graças a Deus e pedimos a permissão para encerrar a nossa parte nesse trabalho, devolvendo a palavra ao nosso querido dirigente. Graças a Deus.